E aí, gente, vamos lá então para a segunda parte do nosso simulado, tá? Agora a gente começa com a questão de número 69. Bora lá para a tela. Tá aqui a nossa questãozinha, coisa boa. Olha só, turma. Essa aqui é uma questão que a gente vai trabalhar com a competência 6. Normalmente a competência 6 ele é mais vinculado a assuntos da geografia, mas também pega ali assuntos da história. Ela trata sobre sociedade e natureza, as interações entre os seres humanos e o restante da natureza. E essa particularmente a gente vai trabalhar com a habilidade de número 26, que pede que a gente identifique o processo de ocupação, né, dos espaços, dos meios físicos e as relações, né, da vida humana com o restante da paisagem. Bora lá, enunciado primeiro, vai para o texto, volta para as alternativas. Aqui, ó. De acordo com o excerto, a ocupação territorial da América Portuguesa pelos colonizadores foi inicialmente marcado pelo, ó, temazão clássico, está tratando de Brasil colonial, das formas como a gente vai ocupar o território brasileiro. Então, preciso ver as formas, né, de interação. Olha o texto. E assim como o branco e os mamelucos se aproveitaram, não raro, das veredas dos índios, há motivos para pensar que estes, por sua vez, foram em muitos casos simples sucessores dos animais selvagens, do tapir especialmente, cujos carreiros ao longo dos rios e riachos ou em direção às nascentes das águas se adaptavam perfeitamente às necessidades e hábitos daquelas populações. Ou seja, os nativos do Brasil provavelmente utilizaram das marcas de caminho dos animais que já faziam esse processo de busca das águas e das nascentes, e o colonizador branco e os mestiços que aqui chegaram utilizaram também dos caminhos criados pelos indígenas que foram copiados dos animais. Volta para o enunciado. De acordo com o excerto, a ocupação territorial da América Portuguesa pelos colonizadores foi inicialmente marcado pelo que a gente ocupou? Interação com a natureza, né? Vamos lá então. Construção de caminhos que afastassem dos cursos dos rios, de maneira alguma. B. Pela consideração das rotas de deslocamento aberta pelos animais. Ó, de repente, fica aqui, tá? Mas pela utilização de picadas abertas pelas comunidades indígenas. Opa, aqui que está. A colonização dos portugueses começa pelos caminhos feitos pelos próprios indígenas, tá? Alternativa D, só para a gente analisar. Pelo emprego das tropas de Moares responsáveis por abrir trilhas nas matas, está dizendo o texto que ele utiliza já dos caminhos indígenas, né? Pela exploração do transporte fluvial e marítimo por meio de pirogas. Não, tem nada a ver com o texto acima. Então, o texto está se referindo especificamente a uma determinada questão. Beleza? Tranquilo? A nossa próxima questão aqui, ó, vai ser a questão de número 70, e aí aquele modelo de questão importante que a gente vai trabalhar com um texto, e esse mesmo texto ele vai servir para duas questões, certo? Vamos então para a leitura do texto da questão 70 e da questão 71. Olha só. Primeiro texto de título Extrativismo Digital e o segundo ali, Colonialismo de Dados e Esvaziamento da Vida Social antes e pós-pandemia. Então já está falando de tecnologia, está falando sobre dados, tema bem importante, tema bastante contemporâneo, né? Olha o texto 1. Em Big Tech, a ascensão dos dados e a política da morte, e a morte da política, perdão, Morozov estabelece um paralelo com os setores extrativistas de recursos naturais, como o petróleo, colocando no centro da discussão o modo de produção dessa economia, que ele chama de extrativismo de dados. Apesar de a frase "os dados são um novo petróleo" ser um chavão fraco em termos conceituais, Morozov acha o modismo útil para debatermos a matriz extrativista desse modo de produção, em especial a forma como as grandes empresas de tecnologia continuam escavando a nossa psique, tal como as empresas de petróleo escavam o solo. O Morozov fala no seu texto, então, que os dados, as informações sobre a vida e a preferência e o consumo das pessoas são a nova fonte de riquezas, tal como fora o petróleo. Bora para o texto 2. Colonialismo de dados é um modo de configurar o mundo inteiro, de tal forma que um recurso novo possa ser extraído. E esse recurso é a vida humana a partir da qual se pode extrair um valor econômico. Sustentamos que os modos nos quais esse novo colonialismo opera, as escalas nas quais opera diferem do colonialismo histórico, que também entendemos. Mas a função, a finalidade subjacente, o núcleo desse novo colonialismo é exatamente o mesmo do colonialismo histórico. É o de despossuir, apropriar-se dos recursos do mundo,
para o bem de uns poucos de uma parte do mundo. Dois textos, então, que tratam sobre o impacto do controle de tecnologias e do controle de dados nas nossas novas relações. Bora para o texto, então, perdão, para as questões 70 e 71. Olha só, questão 70. Ao traçarem paralelos entre o setor extrativista de recursos naturais e a exploração do colonialismo histórico, os autores caracterizam a atuação das grandes empresas da tecnologia, Big Techs, como um novo estágio do capitalismo. Sob essa perspectiva crítica, a transformação da experiência humana em dados digitais vira primordialmente. Do que a gente está tratando? Olha só, nós estamos tratando aqui da competência 3, que trata sobre as instituições sociais, as instituições políticas, as instituições econômicas, as novas formas de capitalismo, por exemplo, tá? E particularmente aqui, nós vamos trabalhar, gente, com a habilidade 15, tá? Que tenta avaliar esses conflitos, tenta avaliar de uma maneira crítica o que esses conflitos de interesses representam para a gente. Então vamos lá, olha só. Vou ler de novo a partezinha final ali do enunciado. Sob essa perspectiva crítica, a transformação da experiência urbana em dados digitais visa primordialmente. O que ela visa? Bora para as alternativas para dar uma olhada. Democratizar o acesso à informação, garantindo que o conhecimento produzido individualmente seja distribuído de forma equânime entre todos os usuários? De maneira alguma. Não tem sentido isso que a gente está falando. Né? Converter a subjetividade e o comportamento dos indivíduos em ativos financeiros, consolidando uma dinâmica de expropriação voltada ao acúmulo do capital. É disso que os textos falam, é isso que a gente está tratando. Os nossos dados, eles viraram dinheiro, vira riqueza. Quem controla dados, controla a demanda. Quem controla a demanda lucra com as próprias informações, que são informações da gente, são informações privadas, certo? Letra B, então, fica como correto. Olha as demais aqui, só para a gente excluir. Romper com as estruturas do colonialismo clássico. Não, ele está falando que se repete, embora de outras maneiras, tá? Não pode. Neutralizar as desigualdades geopolíticas? Não, é reafirmá-las. Alternativa E, fortalecer a autonomia política do cidadão. A gente fica cada vez menos autônomo à medida em que a gente não tem a privacidade dos nossos dados garantidas. Certo? Beleza? Bora para outra questão, então, para a questão 70. Olha o que diz aqui. A comparação entre o colonialismo histórico e a atual exploração dos dados pelas Big Techs revela uma continuidade nas relações de poder entre as nações. No século XIX, o neocolonialismo justificava-se pela imposição de valores civilizatórios ocidentais para acessar recursos naturais. Na contemporaneidade, a hegemonia das empresas de tecnologia sobre o fluxo de informações e a subjetividade dos indivíduos reproduz essa lógica ao... A gente está tratando agora, tá, especificamente da competência 2, e ela vai trazer a ideia das relações de poder, tá? E especificamente, mais ainda, tá? A habilidade 7, que fala sobre as relações de poder entre as nações, entre os estados nacionais. O que eles querem? O que eles disputam? Bora lá dar uma olhada então, tá? Na contemporaneidade, a hegemonia das empresas de tecnologia sobre o fluxo de informações e subjetividade dos indivíduos reproduz essa lógica, a lógica colonial de controle, né? Ao fazer o quê? Vamos lá. Ao incentivar a soberania tecnológica de países em desenvolvimento, muito pelo contrário, ela quer acabar com isso. Ela quer criar dependência, vínculos com as grandes empresas que têm sede nos países poderosos. Alternativa E. B, estabelecer novos padrões de comportamento e consumo baseados em matrizes culturais do norte global, influenciando os processos democráticos e a autodeterminação dos povos. Gente, controlando dados, a gente influencia a política. Os dados, eles dizem o que a gente pode e o que a gente não pode consumir. Ele estimula determinado consumo de conteúdos, por exemplo, e lucra com isso, inclusive com crimes cometidos, principalmente em redes sociais. Ódio, misoginia, racismo, todas as formas de captação de dados e de likes são formas lucrativas. E essas Big Techs estão um pouco importantes com os sentidos políticos e os reflexos desse processo. Beleza? Olha as outras ali só para a gente excluir, né? Promover o isolamento cultural das sociedades tradicionais, protegendo da influência de modelos de governança ocidental. Não, é chegar em todos os lugares, é romper qualquer tipo de fronteira que ainda existe. Extinguir a necessidade de extração de matérias-primas do mundo físico, transferindo toda a base do poder econômico para o ambiente virtual. Não, inclusive os metais raros, eles são muito demandados para a alta tecnologia. Então, junto com o controle de dados, é necessário ter o controle das chamadas terras raras. Né?
Alternativa E, garantir a neutralidade política das redes sociais. Não, não, as redes sociais elas não são neutras, né? À medida em que tu pode patrocinar alguém, por exemplo, e a tua postagem ela tem muito maior alcance do que outras demais, certo? Então olha só, duas questões aqui importantes, questões do mesmo texto que tratam sobre tecnologia, mas que elas extrapolam, né, o mero assunto tecnologia. Elas vão tratar também de outros assuntos, porque essa é a lógica da prova. Certinho? A gente vai para a próxima agora. A nossa próxima questão é a questão de número 76 da nossa prova. Imagenzinha bonita e a gente vai para o enunciado, porque esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer, né? Então, olha só o que vai me apresentar o enunciado dela. A análise das duas imagens revela que, na busca por viabilizar seus projetos de modernização e enfrentar as tensões políticas e sociais da época, os regimes de Getúlio Vargas no Brasil e Juan Domingo Perón na Argentina utilizaram o aparato educacional estatal. Nesse contexto histórico, a inclusão massiva da propaganda nos materiais didáticos infantil cumpriu o papel de, olha o que ele está perguntando, a inclusão de propaganda nos materiais didáticos infantis. Gente, a questão 76, ela vai tratar, tá, da competência 2, que trata sobre relação de poder, tá? E trata especificamente da habilidade 8, que pede para a gente analisar a ação dos Estados nacionais para resolver algum tipo de problema, para resolver, enfrentar problemas sociais, políticos e econômicos. Para educar e controlar o Estado, o que eles fazem? Olha essas imagens. São imagens que vão nos livros didáticos, tanto de Vargas quanto de Perón, que colocam a figura do líder como uma figura benquista pela sociedade, uma figura muito comum à população, até porque ele está no material didático. Vai para dentro das casas de todos os brasileiros ou argentinos a mesma imagem. Essa proximidade do líder, ela transforma esse líder não apenas em alguém de muita confiança, mas também alguém ligado à própria educação, à própria família. Bora lá para ver os alternativos, então. Então, a inclusão desses materiais, ela exerce a função de quê? Olha a alternativa A. Estimular a pluralidade ideológica das escolas de maneira alguma, não tem fundamento, né? Preparando a juventude para o livre exercício do debate democrático e pluripartidário. Nem Vargas, nem Perón vão fazer isso, então tá fora a primeira. B. Promover a doutrinação cívica e o culto à personalidade, associando a figura paternalista do líder à proteção do Estado para garantir a lealdade das futuras gerações. Pô, essa daqui salta aos olhos. Lembra que nós estamos falando de populismo, nós estamos falando de governos autoritários da América Latina, Vargas e Perón, eles têm as mesmas características. Vamos ver as demais ali, por que não? C. Transferir a responsabilidade da educação para as famílias. Não, Estado forte sempre, Vargas ou Perón. D. Erradicar a influência da cultura europeia, substituindo o currículo tradicional por saberes estritamente técnicos focados no trabalho agrícola. Tem nada a ver com isso, o processo educacional, e nem essas imagens dão alguma relação com esse processo, tá? Alternativa E, descentralizar as políticas educacionais, permitindo que cada província ou estado desenvolvesse seus próprios símbolos nacionais. De maneira alguma, tanto Vargas quanto Perón cria projetos de estado que são projetos nacionais e projetos muito fortes, projetos em que tem não apenas como um centro político, mas como um centro de referência, que é o líder populista. Beleza? Nossa próxima questão agora é a questão 78. Olha ela aqui. Essa questão 78 é o tipo de questão que eu gosto, é o tipo de questão que quem é meu aluno já há um bom tempo sabe, essa daqui foi o Borsa, fui eu mesmo, né? Então, olha só, essa questão ela trata da competência 3, que pede que a gente analise as instituições sociais, tá? Políticas e econômicas. A competência 3 ela fala sobre justiça, ela fala sobre economia, sobre as relações políticas, os modelos de produção, movimento social, partido, eleição, política, ela é bastante ampla, tá? E ela trabalha, tá, com a habilidade 13, tá, que pede para a gente analisar a atuação de movimentos sociais que lutam para ruptura ou para mudanças no campo das disputas de poder, certo? Então, movimentos sociais é o que trata essa habilidade. E o tema dessa questão, o objeto do conhecimento, é a história do povo negro na sociedade brasileira. Vamos lá para ver o que tem então. Primeiro ponto, sempre há o enunciado. O processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil
não foi acompanhado por políticas de inclusão, resultando na marginalização da população negra nos centros urbanos. Nesse contexto das primeiras décadas do pós-abolição, a auto-organização descrita no texto demonstra que a apropriação do futebol pelas comunidades negras representou uma forma de o futebol enquanto prática social era algo importado, sofisticado, era algo très chique, e ele foi absorvido pelas camadas populares, especialmente pelo povo negro brasileiro. E essa absorção representa uma forma de quê? Vamos dar uma olhada no texto então, olha só. No início do século XX, os negros residentes em Porto Alegre organizaram a Liga Nacional de Futebol Porto-Alegrense, que congregava times de futebol formados somente por jogadores que não eram aceitos nos clubes de elite da cidade. O campeonato ficou conhecido inicialmente de forma pejorativa pelas elites como Liga da Canela Preta. Era um campeonato em Porto Alegre específico para negros e alguns brancos pobres, já que os clubes de elite impediam a presença de negros em seus quadros e nos campeonatos da elite. O que a galera fez? Organizou um campeonato próprio. Então tinha um campeonato somente de atletas negros em Porto Alegre. Durou diversos anos, embora com outras nomenclaturas. Então, o povo negro se apropria de uma prática chamada de futebol, tá? Vai ressignificar, porque não tem mais o sentido de dizer que aquilo é a mesma coisa que é para os europeus que vêm para cá, e isso faz com que, mesmo excluído, eles consigam se inserir na sociedade, apesar das muitas limitações. Então esses clubes são forma de inserção e de luta pelos seus próprios direitos. Vamos ver as alternativas, então, o que elas vão apresentar. Olha só. Leia o enunciado, que é sempre importante, de novo, aquela partinha final. Ó, a auto-organização descrita no texto demonstra que a apropriação do futebol pelas comunidades negras representou uma forma de que é? Aceitação passiva das políticas eugenistas da Primeira República, que determinavam a separação física entre etnia nos espaços públicos, de maneira alguma. Ela era proibida de praticar nos clubes de elite, ela dizia assim, mas eu vou fazer mesmo. B. Resistência à exclusão socio-racial e afirmação de cidadania, utilizando esse espaço de sociabilidade e lazer como trincheira na disputa pelo direito à cidade. Olha aqui que bonita essa questão. A alternativa B fica como alternativa correta. Mas vou seguir para excluir as demais alternativas. Submissão aos ideais civilizatórios europeus, uma vez que a adoção de esportes britânicos exigia o apagamento das manifestações culturais de matriz africana. Não porque o futebol e as práticas culturais, gente, elas não são absorvidas de maneira pura. Há sempre uma ressignificação, novos sentidos que são dados. Então, praticar o futebol numa comunidade negra periférica de Porto Alegre não é a mesma coisa do que praticar futebol em um ground, numa área de elite da Inglaterra. Ela muda de sentido, certo? D. Ascensão econômica imediata após a rápida profissionalização das ligas alternativas garantiu equiparação salarial com os atletas brancos de elite. Não tinha nada que ver isso. O profissional, o futebol no Brasil, ele só vira uma profissão na década de 1930, né? Era Vargas. Era proibido ganhar dinheiro com futebol, justamente para excluir essa galera mais pobre dos campeonatos em que a elite participava. Certo? Alternativa E. Desmobilização política da classe trabalhadora, que substituiu as reivindicações por melhores condições de vida nos bairros operários pela dedicação exclusiva ao entretenimento. Não, tem nada que ver. E muita greve sai das associações esportivas, tá? Fica ali, alternativa B como alternativa correta. Então, nossa questão de número 78, que trata sobre a história do povo negro, ela fica com o gabarito a letra B, beleza? E se aparecer manifestação cultural em prova, seja o futebol, o carnaval, a dança, a música, lembra que as manifestações culturais, gente, elas nunca são absorvidas de maneira pura. Há sempre uma ressignificação, um certo sincretismo, uma certa mudança, porque não tem como a mesma manifestação se reproduzir exatamente em lugares tão distintos, com indivíduos tão distintos, com agentes tão diferentes. Certinho? Beleza? A nossa próxima questão vai ser a questão de número 80. Vamos lá para ela. O tema dessa nossa questão de número 80, tá? Ela trata sobre o protestantismo. O próprio texto ali, ele tem como título, né, um texto clássico do Weber chamado de Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mas olha só, nós vamos tratar aqui, tá, da C2, que trata de relações de poder, tá? E vamos
a analisar a habilidade nova, que pede para a gente comparar o significado histórico, né, aí até geográfico, das organizações políticas, sociais e econômicas. O assunto, gente, é o capitalismo e o protestantismo. Então nós temos uma instituição social que é uma religião, né, que é a religião protestante, e o próprio capitalismo enquanto instituição econômica. Bora lá então dar uma olhada nelas, tá? Primeira coisa, o enunciado. No contexto da Europa moderna, a relação histórica entre a reforma protestante, especialmente sua vertente calvinista, e a consolidação do sistema capitalista consolidou-se pela. Gente, quando fala em protestantismo e capitalismo, né, às vezes a gente nem precisa ir no texto. Esse aqui, que é um texto longo, se tu conhece literalmente o conteúdo, tu vai direto nas alternativas. Ética protestante é a ética do trabalho, da pureza, da disciplina, do apreço ao trabalho cotidiano como forma de enriquecimento, visto de maneira que o enriquecimento ele não seria mais pecado, o enriquecimento seria uma graça de Deus, o que quebra, né, com a lógica de condenação do lucro, que era clássico da igreja, especialmente medieval. Mas como a gente está corrigindo, vamos ler o texto para ver o que o texto diz, tá? Ética protestante e o espírito do capitalismo. Temos de nos emancipar da seguinte visão: que se pode deduzir a reforma das transformações econômicas como algo necessário em termos de desenvolvimento histórico. Por outro lado, não se deve, de forma alguma, defender uma tese tão disparatadamente doutrinária que afirmasse que o espírito capitalista pôde surgir somente como resultado de determinados influxos da reforma. Em face da enorme barafunda de influxos recíprocos entre as bases materiais e as formas de organização social e política e o conceito espiritual das épocas culturais da reforma, procederemos tão só de modo a examinar de perto e se, em quais pontos, podemos reconhecer determinadas afinidades eletivas entre certas formas de fé religiosa e certas formas de ética profissional. Por esse meio, serão elucidados o efeito que, em virtude de tais afinidades eletivas, o movimento religioso exerceu sobre o desenvolvimento da cultura material. Então ele está falando sobre religião e desenvolvimento do capitalismo. Volta lá. Tá? Pronunciado. A relação histórica entre reforma e consolidação do sistema caracterizou-se pela. Vai mudar a ética, vai mudar a forma de organização da vida, né? Então, olha aqui as alternativas. A determinação, a alternativa A, né? A determinação exclusiva das relações materiais de produção que criaram a nova teologia protestante apenas como instrumento ideológico para justificar a exploração da classe operária pela burguesia. Não, gente. Por mais que nós tenhamos o protestantismo de fato se adequando à lógica de desenvolvimento do capitalismo, ela não tem somente uma função econômica. O protestantismo tem uma função religiosa, espiritual significativa. Tá? Alternativa B. Adoção de uma sesse secular na qual a dedicação metódica ao trabalho e o acúmulo de riquezas deixaram de ser pecados e passaram a ser interpretados como sinais de vocação e salvação espiritual. Olha aqui, ética protestante e o espírito do capitalismo. Muda a ética, muda a forma de comportamento. Fica aqui ó, a alternativa B como resposta. Mas vamos dar uma olhadinha, tá? Nas outras alternativas. Ruptura total com as práticas comerciais da Baixa Idade Média, sendo a teologia. Não. Né? É a continuidade e o aceleramento dessas práticas econômicas. D. Condenação veemente do lucro. Não, não é a condenação do lucro. O lucro passa a ser uma graça divina. Subordinação da ética profissional aos dogmas do Estado absolutista, que monopolizou a economia por meio de campanhas. Não, não. Por mais que o Estado absoluto ele também gere uma espécie de desenvolvimento ético e capitalista, não é por causa dele que a reforma protestante vai mudar as formas de organização da vida das pessoas, certo? A nossa próxima questão vai ser a questão de número 82, e ela também traz temas importantes para a gente. Essa questão 82, ela vai tratar da competência 3, que trata então das instituições sociais, políticas e econômicas, tá? E mais especificamente da habilidade 11, para a gente identificar a ação de grupos sociais ao longo da história. Isso é bastante conteudista, mas tende a não ser muito difícil. Então vamos lá. Tá? Olha o enunciado. A partir da leitura do texto acima, a independência do Brasil baseou-se na... O tema é a independência do Brasil, independência dos países da América Latina. Olha o texto. A principal característica política da independência brasileira foi a negociação entre a elite nacional e a coroa portuguesa e Inglaterra, tendo como figura mediadora o príncipe Dom Pedro. Então, a independência caracterizou-se pela, dá para ver ali que é a negociação.
mas vamos ver o que diz os textos. Ruptura institucional impulsionada por intensos conflitos armados e mobilizações populares de caráter republicano nos principais centros. Não tinha o caráter republicano, embora para a independência do Brasil, intensos conflitos, intensa participação popular, tá? Mas não é essa. Adoção de um amplo programa de reformas sociais. Muito pelo contrário, a independência do Brasil é conservadora pra caramba. Ela mantém todas as estruturas, está? C. Separação radical entre Estado e Igreja, redundando na proclamação de uma monarquia laica. Não, gente, a Igreja sempre foi aliada do Brasil. Alternativa D. Inspiração direta no modelo revolucionário haitiano. Gente, o Brasil é elitista pra caramba. Elitista, escravocrata, não vai. O Haiti era um horror. Deus livre a elite brasileira de parecer uma coisa parecida com o Haiti. Não, tá? E a alternativa E, é o que nos resta. Transição de caráter conservador, fundamentada em articulações e arranjos diplomáticos, protagonizado pelos setores hegemônicos coloniais e metropolitanos. É que a independência do Brasil ela nasce da negociação, da articulação dos interesses dessa elite colonial, beleza? E a nossa última questão vai ser a questão de número 90. Bora lá dar uma olhadinha nela agora. A questão 90, ela traz o tema do neocolonialismo, que é um tema sempre muito corrente nas nossas provas, tá? Ela vai tratar, então, da competência 2, das relações de poder entre as nações, tá? E a gente precisa analisar, tá? Essas relações de poder entre os estados nacionais. Bora lá dar uma olhadinha, então. No contexto das tensões geopolíticas que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a invasão e a subsequente domínio da Etiópia pelas forças italianas evidenciam um significado histórico-geográfico marcado pela... é o significado histórico-geográfico dessas confusões todas, certo? Bora ler o texto para ver de que fato ele está falando especificamente, já que o neocolonialismo, Segunda Guerra, são temas clássicos de prova. Então, olha só. A Batalha de Adowa, em 1896, garantiu à Etiópia a preservação de sua soberania frente ao neocolonialismo europeu. A Etiópia foi um dos únicos territórios na África em que não foi dominada pelas potências europeias, tá? Impondo uma derrota humilhante ao exército italiano, 40 anos depois, em 1935, perdão, o regime fascista de Benito Mussolini lançou uma ofensiva militar massiva contra o território etíope, utilizando bombardeios aéreos e armas químicas. O imperador etíope, Haile Selassie, apelou desesperadamente à Liga das Nações, precursora da ONU, argumentando que a agressão italiana ameaçava não apenas o seu país, mas a segurança de todos os estados menores. A inércia diplomática que se seguiu culminou na ocupação da capital, Addis Abeba, tá, em 1936. A Etiópia ficou lutando contra os fascistas durante um longo tempo. O fato é que a gente está tratando do neocolonialismo europeu. Então, volta para o enunciado. Olha só, a invasão e subsequente domínio da Etiópia pelas tropas italianas evidenciaram um significado histórico marcado pela... Vamos lá, tá? Olha aqui, primeira alternativa. Alternativa A, aliança estratégica entre as potências do eixo para liberar o continente africano do domínio colonial? Não, eles queriam o domínio dessas áreas, né? Eficácia militar das sanções econômicas impostas pela Liga das Nações, que atuou como uma força reguladora capaz de proteger a autodeterminação dos povos. Gente, a Liga das Nações, precursora da ONU, ela nasceu no final da Primeira Guerra Mundial e já nasceu falida. Ela nasce muito frágil, ela nasce sem a participação, por exemplo, dos Estados Unidos, da recém-fundada União Soviética e da Alemanha derrotada na Primeira Guerra. Então ela nasce literalmente muito fragilizada, tá? E ela não consegue resolver nada, tanto que a Segunda Guerra acontece, tá? Terceiro, subordinação do expansionismo europeu aos interesses de contenção do socialismo soviético, priorizando a defesa dos territórios africanos ricos em jazidas de urânio. Não, a Itália está ali invadindo. Vamos lá. A articulação do projeto fatista de expansão territorial, Spazio Vitale, com uma retaliação histórica, revelando a incapacidade dos organismos internacionais de refrear agressões imperialistas. Os organismos internacionais, como no caso a Liga das Nações, não é capaz de frear o poder do neocolonialismo. Então o neocolonialismo ele avança, tá, com seus interesses de domínio de território. E as instituições não conseguem dar conta, tá? Fica então a alternativa D. E olha só por que não pode ser a alternativa E. Missão civilizadora baseada na imposição do fundamentalismo cristão, com o intuito de erradicar a influência dos grandes impérios islâmicos no chifre da África. Tem nada a ver. Embora o neocolonialismo seja baseado nessa ideia de expandir um suposto ideal civilizatório,
tá? Mas ela representa mesmo a incapacidade das instituições em dar literalmente solução aos problemas, já que os interesses neocolonialistas eram sempre melhores. Certinho? Gente, o nosso simulado foi pensado, articulado totalmente com a matriz de referência, tá? A resolução de geografia, filosofia e sociologia também está saindo e fica disponível para vocês, tá? O pessoal já tem o simulado, né, em PDF ou no arquivo físico mesmo, tá? Qualquer coisa, dá um toquezinho que a gente conversa. Beleza? Aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau.